Que a paz do Senhor esteja com vocês, amém? Que ela inunde o seu coração, que ela te encha, que ela te prospere. A paz que excede todo entendimento. Eu quero, antes de falar qualquer palavra, quero fazer uma oração com vocês, né? Quem tem sido até aqui abençoado? Deixa eu ver aqui. Deus tem feito grandes coisas. Quem esteve aqui de manhã? Algumas pessoas estiveram aqui de manhã. Que bênção. Vamos orar, vamos pedir para que Deus fale conosco. E que Deus use esse momento para ministrar o nosso coração. E que essa atmosfera que já está gostosa comece ainda a se intensificar cada vez mais. Que a sua presença, a sua voz venha a ser intensa e facilmente reconhecida e reconhecível por todos nós. Quem pode dizer amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos, Pai, em primeiro lugar, exaltar, glorificar, bendizer o Teu santo e o Teu poderoso nome, Pai, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas. Perdoe nossas falhas, que nós falhamos constantemente. E a Tua misericórdia se renova todas as manhãs para nos perdoar, para nos limpar, nos lavar com o Teu sangue e prosseguirmos de fé em fé, de glória em glória, para exaltar o Teu nome, Pai. Pai, queremos pedir que a Tua voz venha mais uma vez nessa noite alcançar nossos corações. Que o Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, possa usar a minha vida como instrumento para alcançar os corações, a mente com a Tua voz. Que eu venha ser abençoado com a Tua palavra e também a toda a Tua igreja, Senhor. Que não venha ser a minha boca a falar, que não venha ser a minha opinião a falar, mas o Teu Espírito Santo a falar através da minha vida. Porque esse é o meu chamado, esse é o meu propósito, não faz sentido algum para mim não ser dessa maneira. Então, eu coloco total dependência a Ti nesse altar, em todos os sentidos. Que a Tua unção venha prevalecer, que a Tua vontade venha a ser mais uma vez soberana, que ninguém saia daqui como entrou, mas saia renovado, saia transformado, que tenha um encontro genuíno com o Senhor. Porque a Tua palavra diz que pelo tempo que nós temos muitas vezes de conhecimento do Senhor, já devíamos ser mestres, mas ainda estamos presos em coisas básicas no Teu Evangelho, dependentes de leite e não podendo receber coisas sólidas. Então há sempre algo para nos impulsionar, há sempre algo para nos desafiar, há sempre algo para nos desenvolver um pouco mais. Que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos, tirar toda escama que atrapalha enxergar e o pleno entendimento da Tua palavra. E que todo esse entendimento não venha apenas ser uma cultura geral, mas venha ser uma boa semente que produz frutos que permaneçam e glorifiquem grandemente o Teu santo e o Teu poderoso nome, hoje e para sempre. Quem crê e concorda diz amém, e dê um aplauso bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, Bispo Marcelo e Bispo Bianca estão em Portimão, faz aniversário hoje a igreja, em Portimão, e por isso eu estou aqui. E quero dar continuidade ao estudo que eu tenho iniciado. Eu tenho feito uma série de palavras que tem sido muito bom para a minha vida, para aqueles que têm acompanhado. Eu tenho sentido um grande desenvolvimento por estarem acompanhando esses estudos. Uma sequência de palavras falando sobre amor, que está na internet disponível. 3 séries de palavras sobre amor, sobre o perdão, entendendo um pouquinho mais sobre esse grande pilar básico do Evangelho, que é muito mal entendido, muito mal vivido, muito mal interpretado no cristianismo, né? E eu tenho falado nessas últimas semanas
sobre autoridade, sobre fé, sobre como viver a fé. O que fala a Bíblia? Que sem fé é impossível agradar a Deus, né? É impossível, nós não conseguimos agradar a Deus sem fé. E às vezes nós queremos usar a palavra de Deus como instrumento de manipulação para conseguir grandes coisas, conseguir várias coisas em nossas vidas, mas aquilo que nós devemos desenvolver em nós, que é a fé que realiza o impossível, a fé que agrada ao Senhor, nós não estamos nos aplicando a entender isso e a exercer isso e a viver isso. Então eu tenho deixado um tempo maior para trazer esse conhecimento para a igreja, e nós temos sido muito edificados. Hoje de manhã foi assim, fantástico, é uma atmosfera de eternidade tremenda. O tempo parou hoje de manhã, o tempo parou. Eu comecei a pregar às 11 da manhã, preguei quase 1 hora e terminei às 11 da manhã. No tempo Kairos foi assim, no tempo Cronos não, terminei quase meio-dia. Mas no tempo Kairos de Deus, é como se o tempo parasse. A gente não sentiu o tempo passar, porque a atmosfera muda. Quando você vê Deus se manifestar, a atmosfera começa a mudar, o tempo não passa. Quem aqui já começou a orar, primeiro não estava com vontade, estava meio travado, depois começa a orar, aí você destrava, e você perde a noção do tempo. Quando você vê, você já está 1 hora orando, 2 horas orando. Quem aqui já viveu isso? É o que eu estou falando, a atmosfera muda. Você sai da realidade temporal, perecível, que nos desgasta, e passa a viver na atmosfera eterna de Deus por aqueles minutos. E tem um pequeno sabor do que é a eternidade quando você está orando e você encontra aquela atmosfera, quando você está sendo ministrado pela palavra de Deus, e essa atmosfera toma conta do ambiente, você sente aquele pequeno sabor do que é a eternidade. Então esse é o sentimento da eternidade. Quando eu oro e perco a noção do tempo, é o sentimento, é um vislumbre do que será eterno. Quando eu estou sendo ministrado pela palavra, eu estou lendo a palavra, não sinto o tempo passar, olho no relógio, assustei com a hora, é porque eu estou num ambiente que vigora as leis da eternidade. Quem pode dizer amém? Isso é extremamente espiritual e passa despercebido por muita gente. Nós estamos vivendo isso, experimentando isso constantemente em nossas vidas. Então, eu quero começar como eu comecei hoje de manhã, né, falando para você, Shalom, né? A paz esteja com você, a paz esteja na sua vida em nome de Jesus. Porque foi assim que Jesus nos instruiu a nos apresentarmos às pessoas. E o que ele disse? Se a pessoa tiver com o coração aberto e receber a sua paz, a paz que está em você vai reinar. A paz que está em você vai para a casa dessa pessoa, vai para dentro dela. Mas se ela não receber, não tem problema, a paz volta para você. A paz volta para você, e até o pó da sandália dos teus pés servirá de testemunha contra ela no juízo. Assim está na Bíblia. Mas a nossa missão é dizer que Deus ministre em você a paz, que Deus derrame em você a paz, que a paz que excede todo entendimento possa entrar e permanecer e vigorar na sua vida em nome de Jesus. E a segunda coisa que eu quero te dizer é que é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus, ou pelo menos a possibilidade desse reino. Porque nós pregamos tantas palavras, tantas ministrações, esquecemos do básico, que ele falou: olha, vai de 2 em 2 e diga, é chegado o reino de Deus, é chegado o novo governo, é chegado a chance de cada um viver um novo tempo, porque há um novo rei que se manifestou, há um novo rei com novas leis, há um novo rei que determina um novo ambiente, uma nova atmosfera, uma nova realidade. Se você deixar esse rei governar a sua vida, governar a sua casa, governar as suas decisões, tudo pode mudar, mas por enquanto, para algumas pessoas é só uma possibilidade, não é uma realidade.
Eu te pergunto, na sua vida, esse convite é uma possibilidade ou ele é uma realidade? O convite está feito, é chegado o reino de Deus. Está consumado na cruz, como Cristo falou. Pai, está consumado. O reino está feito, o reino está pronto para ser executado, está consumado. Agora, quem diz se vai viver esse reino, esse governo do Rei dos Reis, sou eu e você, dizendo: Senhor, entra na minha vida, governa a minha história, toma o leme, pega no volante, pega na direção, muda a minha direção. Eu desisto de me governar, porque eu sei que o Senhor sabe o melhor caminho para mim, a melhor velocidade, o melhor trajeto, a melhor companhia. Quem pode dizer amém? O Senhor sabe de tudo, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu não quero viver no campo da possibilidade, eu quero viver no campo da realidade do novo reino, do reino de Deus na terra, em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Então, entenda isso. Eu quero sempre lembrar a igreja disso. É chegado o reino de Deus. Nós temos que viver esse reino. Eu quero continuar a palavra que eu comecei hoje de manhã. Não consegui terminar. E o título que eu dei para ela foi: fim da linha ou luz ao fim no fim do túnel. Fim da linha ou luz no fim do túnel. Que é muito engraçado. Quando você olha para as pessoas, algumas pessoas estão desesperadas e falam: é o meu fim, não há mais saída, não há mais solução, não tem, nem Deus dá jeito mais. Aí você vê uma outra pessoa com a mesma realidade, com o mesmo problema, e ela fala: meu Deus, eu consigo ver uma luz no fim do túnel, eu estou vendo que esse momento é uma oportunidade para poder viver uma nova realidade. Duas pessoas com a mesma realidade, com o mesmo problema, mas com duas perspectivas diferentes. Como é que isso é possível? O que diferencia algumas pessoas de falar: eu estou no fim da linha, outra fala: eu estou vendo a luz no fim do túnel. Então, o princípio da palavra que eu dei hoje foi isso: ver ou não ver a luz no final do túnel está condicionado ao poder ou não poder. Ver ou não ver uma saída, se eu sou capaz de ver ou não uma saída, está ligado ao saber se eu posso ou não posso fazer alguma coisa. Está ligado à consciência de até que ponto eu tenho ou não autoridade em alguma área. Até que ponto eu sei que Deus tem autoridade e Deus pode me delegar a autoridade para mudar a minha realidade. Então a visão que eu tenho sobre a vida, sobre o mundo, sobre o caminho que eu vou trilhar, está condicionada à minha consciência sobre o poder que eu tenho, sobre a autoridade que eu tenho, sobre o poder que Deus tem sobre a minha vida. E se o meu conhecimento for limitado nessa área, eu não vou ser capaz de viver o que é a palavra fé. E eu fiz uma correlação em duas pregações que quem tem um conhecimento mais pleno do que a autoridade tem mais facilidade de viver a fé, de exercer a fé. Jesus, ele algumas vezes elogiou algumas pessoas, mas mais foram as vezes que ele repreendeu, né? Onde está a vossa fé? É o crente bully, né? Crente de pouca fé. Ele foi mais as vezes, né, que ele ficou ali chamando a atenção das pessoas. Mas houveram algumas situações que ele elogiou algumas pessoas. E a gente conhece que Jesus, ele não elogia ninguém igual o ser humano elogia, para massagear o ego. Um mestre, quando elogia alguém diante dos outros, ele quer pontuar alguma coisa, ele quer fazer com que os outros alunos olhe para as características ou atitudes que aquela pessoa está tendo, para que ela aprenda algo diferente.
Sim ou não? Então, quando ele elogia alguém, ele está levando eu e você a olhar com atenção para a pessoa que está sendo elogiada, para que possamos extrair lições, extrair padrões, extrair ensinamentos para serem replicados, para serem revividos, para podermos viver aquele mesmo padrão de fé. O que é engraçado é que Jesus, ele poucas vezes elogiou as pessoas. Quem acertar aqui, a não ser quem não vale quem veio de manhã. Quem acertar aqui 4 pessoas que Jesus elogiou em relação à fé, o Rorinho vai dar uma coxinha hoje. Mas não vale quem veio de manhã. Não vale quem veio de manhã. 4 pessoas que Jesus elogiou a sua fé. Quem pode chutar aí? Uma pessoa, boa, centurião. Segunda pessoa. Você não vale. Hã? Não, essa ficou perto. Mas não é essa não. Que mais? Eu descobri uma coisa, gente, é engraçado. Eu sempre tento interagir com as pessoas, não consigo. Mas quando eu falo coxinha, as pessoas interagem. Coxinha mexe com as emoções das pessoas. Eu fiz hoje de manhã isso. O povo aprontou uma falação no culto. Eu nunca consegui tanta interação na vida quanto eu consegui hoje. Quando eu falei coxinha, vai ganhar uma coxinha. Mas começou um falatório. O povo para ganhar a coxinha faz tudo. É impressionante. Até ler a Bíblia, né? Para ganhar a coxinha. Então, a viúva de Sarepta foi uma. O centurião foi outro. Naamã, o Ciro foi outro. E a mulher cananeia. Ele fala de outros também. Mas por que eu dou destaque a esses 4? Porque esses 4 são todos eles estrangeiros. Nenhum desses é judeu. E isso causa uma ira muito grande no povo. Um ciúme muito grande no povo. Se você ler comigo em Lucas 4:35, 4:25, que vem da sequência que ele está na sinagoga, lendo Isaías, ele lê Isaías, que é um trecho falando sobre o Messias, e ele fala, hoje se cumpriu essa escritura. E isso causa uma grande ira em quem está ouvindo, porque é tomado como blasfêmia aquilo que ele estava falando, porque aquele texto estava servido ao Messias, que era ele mesmo. Ele sabia que era sobre ele, que dizia o profeta, que viveu 300, 400 anos antes dele nascer. E ali ele é expulso da sinagoga. Jesus, não satisfeito com a raiva que eles estavam, ele fala, nenhum profeta é aceito na sua própria terra. E ele queria pôr eles um pouquinho mais nervosos. Aí ele fala o seguinte no 25: em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta em Sidom, estrangeira, a primeira punhalada que ele deu no povo. O povo já ficou mais irado ainda, com mais raiva ainda dele. Aí ele não ficou satisfeito e deu mais um exemplo. Também muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Meu Deus, eu sempre brinco, né? O maior milagre de Jesus foi não ter morrido antes da hora, porque era para ter morrido antes da crucificação muitas vezes. E está aqui, ó. Todos os que estavam na sinagoga, ao ouvirem essas coisas, ficaram cheios de ira. Se você ler o texto, fala, todos eles levaram até um precipício para o precipitarem dali. Jogaram ele de cima de uma montanha. E ele pega e sai no meio de todos e consegue ir embora, na maior. Então, você vê que ele elogia a viúva, elogia Naamã,
ele elogia o centurião, que diz que em lugar nenhum viu tamanha fé em Israel. Um centurião romano, pagão, na concepção de todo o povo de Israel. Por que ele elogia? Porque a consciência que aquele homem tinha de autoridade facilitou ele entender o que é fé. Vou repetir. A consciência de hierarquia e de autoridade facilitou ele perceber como funciona a fé. Ele disse: não, Jesus, não precisa do senhor ir lá na minha casa. Eu sou um homem de autoridade. Se eu digo a um servo meu, vai, ele vai. Vem, ele vem. Basta o senhor falar uma palavra e ele vai ser curado. Aí vem o elogio. Nunca vi em Israel tamanha fé. Então há uma correlação de entender como é o princípio de autoridade, de hierarquia, para eu poder exercer a fé. E aí agora eu já não posso mais repetir. Aí eu falei de manhã sobre a viúva, depois você pode ver na internet. Falei um pouquinho sobre a Cananeia, quero falar um pouquinho hoje sobre Naamã. Lá em 1 Reis, 2 Reis, vamos saber, 2 Reis, capítulo 5. Naamã também era um homem que entendia bem o que era autoridade, um homem de guerra, um homem do exército, um homem que sabia o princípio da hierarquia, como é que funciona a autoridade. Tanto é que tudo começa com a serva dizendo que havia lá um profeta que curava. Se você não conhece a história, depois você lê em casa, a história é longa. E ele resolve tentar a sorte, porque a serva vai falar para a esposa fala para ele começa a crer que realmente havia uma chance dele ir em Israel, porque lá havia um profeta e lá ele seria curado. E aí o que ele fala? Ele fala com o rei dele manda uma carta para o rei de Israel. Olha só, o princípio de hierarquia. E o rei de Israel entra em desespero. E está aqui o versículo. Segundo Reis 5, 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Por que essa frase existe? Porque quando o rei recebeu a carta, ele falou assim: por acaso eu sou Deus para curar Naamã de lepra? Vocês não estão vendo que o rei da Síria procura um caso contra mim para entrarmos em guerra? Olha só a interpretação do rei. E Eliseu ouve falar do desespero do rei e fala: descansa, deixa ele vir aqui, ele vai saber que tem profeta em Israel. Então, primeira lição que eu quero que você entenda: olha só o que eu falei no princípio da palavra. Final da linha ou luz no final do túnel? Tem a ver com o poder ou não poder. Lembra o que eu falei no princípio? Está fundamentado aqui. O rei, ele era rei para governar o país. Ele não tinha autoridade de profeta para curar. Então a perspectiva de visão do rei era limitada, não era de profeta. Então, às vezes, a minha interpretação da vida, ela está errada, ela é diferente, porque não está em mim a consciência do poder que eu tenho, ou do poder que eu posso ter. Ou eu não tenho em mim uma autoridade que me faz ver diferente a circunstância. Porque era genuína a vontade de Naamã de ser curado, sim ou não? Era genuína. Mas se não houvesse um profeta, poderia desencadear uma guerra, aquela vontade genuína de Naamã de ser curado, pela limitação profética, a limitação de visão do rei de Israel.
a malícia do coração dele, igual o Marcelo deu aqui um exemplo fantástico. Nós interpretamos as coisas do altar segundo a malícia do nosso coração. Eu meço o outro pela maldade que está em mim. Isso doeu pra caramba, né? Mas é bíblico, eu posso te mostrar, tem uma pregação minha inteirinha só sobre isso. Que eu causei revolta geral no meu discipulado. E tive que fundamentar biblicamente. Nós medimos o outro segundo a maldade que está em nós. Se você for puro, você não vê maldade no outro. Ponto final. O ingênuo não vê maldade no outro. Não vê lascívia no outro, não vê prostituição no outro, não vê ambição no outro, não vê cobiça no outro, não vê inveja no outro. Só vê inveja no outro quem possui inveja. Ah, pastor, pega leve. Só vê prostituição no outro quem possui potencial em prostituição. Só vê ciúme no outro quem é ciumento. Pastor, para que está machucando demais. Posso continuar, gente. Mas é assim. Eu só vejo a corrupção no outro porque há corrupção em mim. Então, o rei viu segundo a maldade que estava nele, a ação do outro. Se não fosse o profeta ter uma intervenção, alguma coisa errada tinha acontecido. Então, luz no final do túnel, ou fim de linha, tem a ver com a minha percepção do que eu posso e o que eu não posso. Detalhe, a minha relação com Deus vai me revelar o que eu posso e o que eu não posso. Se eu me relaciono mais tempo com Deus, eu vou saber que eu posso mais coisas em Deus. Eu vou ver mais possibilidades. Se eu me relaciono pouco com Deus, eu vou ver menos possibilidades, porque eu vou achar que eu posso menos, mesmo tendo potencial para grandes coisas. Então eu vou viver sempre em desespero, viver sempre pedindo socorro. Ele tinha um profeta com ele, e antes de consultar o profeta, ele já entrou em desespero. Igual a gente dos dias de hoje. Só chega no pastor na última gota. Pastor, eu estou divorciando. Chega no pastor. Pastor, eu estou falindo. Chega no pastor. Pastor, eu vou ser preso. Chega no pastor. Estou falando porque é coisa que a gente vive. O cara chegou em mim assim: pastor, eu vou ser preso. Aí que eu fui saber o que ele tinha feito. Já estava julgado. Eu vou ser preso. Ah, é santo, o que você fez? Já chega com um problema, sabe, arrebentado. Não chega antes. Então, nós podemos fazer grandes coisas, queridos. O seu limite de visão está ligado à sua limitação de saber aquilo que você pode ou não em Deus. Isso é uma consequência de falta de comunhão, falta de relacionamento, falta de andar com Deus. Faça comigo um investimento em relacionamento com Jesus. O Evangelho é sobre relacionamento com Deus. E esse relacionamento me transfere autoridade, me transfere visão, constantemente. Aí você vê aqui que Naamã, ele foi curado. Mas quando ele chegou até Eliseu, Eliseu nem sequer o recebeu. Ele mandou um moço, Geazi, receber o profeta. E o cara falava: pô, o cara nem veio ter comigo, orar por mim, colocar a mão na minha lepra. Foi embora revoltado. Ele mandou um recado para Naamã: vai no Jordão, mergulha 7 vezes e você vai ser curado. Ele ficou revoltado, mas ele falou: não tem em Damasco rios mais lindos, rios mais
mais puros do que o Jordão, que por acaso, se o Jordão for como eu conheci quando eu fui em Israel, é lamacento e feio, parece lama mesmo, um pântano, aquele com a fronteira de Jericó ali, antes de Jericó, aquele perto do Mar da Galileia é lindo, parece um oásis, mas o da fronteira é todo lamacento, que é o que ele teve que passar para chegar em Israel. Então, essa foi a revolta dele. Ele deve ter visto aquele rio turvo, rio todo. Ele lembrou do rio mais lindo lá de Damasco. Eu falei, por que eu não posso mergulhar lá em Damasco? Aí os servos disseram para ele, o pai, chamou de pai o Naamã, se ele não te pedisse algo mais difícil, o senhor não faria? Por que o senhor não faz o que ele te falou? Aí acho que ele caiu a ficha, realmente, os meus servos são homens de hierarquia. Que exemplo que eu estou dando? Eu estou aqui debaixo de uma hierarquia. Ele mandou o servo com a palavra dele. Então, obedecendo a palavra do servo é igual à palavra do profeta. E ele foi até o rio, desceu 7 vezes e disse que a pele dele ficou como a pele de uma criança. E ele foi curado. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Então, princípios de consciência, de autoridade, me ajuda a exercer, a saber o que é fé e exercer a fé na minha vida. Quando você vê a mulher cananeia praticamente sendo humilhada, né? Palavras duras de Jesus para ela. Eu quero que você leia comigo. Vamos abrir lá no versículo. Mateus 15. Vamos ler, acho que é o 25, acho que começa no 25. Mateus 15. Vamos começar no 21. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava dizendo, Senhor, filho de quê? Começou certinho a mulher. Cananeia, estrangeira. Olha que cananeia para eles era pior do que samaritano, porque era gentio 100%. Samaritano ainda era meio judeu. Cananeia não, era 100% pagão. Por isso a expressão cães aqui, porque era a expressão que era usado para os gentios, pelos judeus. Então não assusta daqui a pouquinho quando eu ler cães aqui na frente, porque era a expressão popular que os judeus usavam para definir os gentios. Então ela chama filho de Davi, ele já coloca ele na hierarquia genealógica do reinado, daquele que haveria de suceder o reino de Israel. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Silêncio. Chegando-se, pois, a ele, os seus discípulos rogavam-lhe, dizendo, despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Olha a insistência da mulher que estava incomodando os discípulos. Respondeu-lhes ele, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque não era o tempo ainda do evangelho chegar até nós, até os gentios, para se cumprir as profecias. Então veio ela e adorando-o disse, Senhor, socorre-me. Ele porém respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem
das migalhas que caem da mesa dos seus donos, dos seus donos. Então Jesus mudou radicalmente e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. O que ela quis dizer aqui? Jesus, eu entendo que eu não sou ninguém na face da terra. Para mim, não importa a hierarquia que eu estou. Não importa em que lugar que eu estou na hierarquia do céu até aqui. Importa que eu sei de uma coisa. Eu tenho um dono. Aquele que é seu dono é meu dono também. Olha que convicção que essa mulher tinha. Eu sou filha igual você é filho. E até os cães comem da migalha que cai da mesa do seu dono. O coração dele derreteu. Porque não tem nada mais poderoso do que você ter a consciência de ser filho. Vou repetir. Não tem nada mais poderoso do que alguém que tem a consciência de que é filho de Deus. Tem muita gente que eu descobri isso na caminhada, que se comporta como servo e não como filho. Eu tenho que ser servo, mas não posso esquecer que eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Deus vivo. Você não é só um servo, um escravo. Você é filho, você é amado, você é escolhido, você foi salvo, você tem identidade. O seu nome está no livro da vida, meu irmão. Deus te trata pessoalmente na sua intimidade. Ele sabe o seu nome desde o ventre da sua mãe. Você é filho. Desbloqueia isso em você. Isso tem poder desde a antiguidade. E a Cananeia está aqui para nos mostrar isso. E os elogios que Jesus teceu, ele fez questão de tecer para os estrangeiros. O sírio, para a viúva de Sarepta, para a Cananeia e para o romano. Fantástico isso. Fantástico isso. Então desbloqueia isso em você. Saiba que você é filho e se sinta amado como filho. Porque isso vai mudar radicalmente a tua história e a tua caminhada. Eu terminei o culto de manhã com uma linha de pensamento que era o seguinte: nós não devemos viver uma vida como se Deus fosse só me dar o que eu quero o tempo todo. Porque se eu vivo assim, um Deus que apenas me agrada, um Deus que apenas faz o que eu quero, quem é servo aqui é Deus e não eu. Eu tenho que estar pronto para viver em todos os momentos da vida, nos bons e nos maus momentos. E saber que Ele é soberano em todo o tempo. Na dificuldade e na alegria. Quem pode dizer amém? Se eu esqueço tudo que Ele faz, quando eu passo por um período difícil, eu trato de Deus como um servo. Deus não é seu servo, Deus é seu Deus. Quero ouvir um amém. Não esqueça disso, Deus é seu Deus, Ele não é seu servo. Ele te dá bênçãos porque Ele te ama, não porque Ele te serve. Nós somos os seus filhos, nós os servimos. E se vier um aperto, não podemos esquecer dos tempos de experiências que foram bons, que foram gostosos. Não podem ser apagados. Eu dei 2 exemplos sobre isso, de pessoas que viviam realidades intensas com o Senhor, e bastou fração de segundos, bastou um momento ruim, que tudo que viveram com Deus foi apagado. O primeiro exemplo que eu dei foi Pedro. Nós temos 2 situações
que vemos Jesus lidando com os discípulos na tempestade no barco. A primeira que a gente vê, ele está dormindo no barco, ele está dentro do barco e dormindo no barco. E eles o acordam. Quem lembra da passagem? Ele levanta e o que ele faz? Ele repreende a tempestade e os ventos. E eles falam: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Aí ele volta e fala: aonde está a vossa fé? Ele dá uma cutucada já, fala: atenção, estou repreendendo agora, mas é um trabalho que vocês poderiam ter feito. Porque em vocês tem poder, em vocês tem autoridade, eu estou preparando vocês para algo maior. Na segunda situação, você vê que Jesus não está no barco, e ele vem caminhando o quê? Sobre as águas. Cristo repreende a tempestade? Não. Ele repreendeu uma vez, não repreendeu uma segunda vez. Mas ele repreende a tempestade interior dos apóstolos. Não temais, calma, sou eu. Primeiro ele mostra para nós o que ele pode fazer no ambiente externo. Depois ele mostra o que ele pode fazer no ambiente interno. Quem pode dizer amém aí? Calma, não temais, sou eu. Ele encara a tempestade interior dos apóstolos. Crise de fé, crise existencial. Vou morrer. Chegou o meu momento. E Pedro, não só Pedro, mas também a viúva, faz algo mais difícil do que andar sobre as águas. Pedro, ele fala: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Pedro é o único cara que andou sobre as águas, ele tem esse mérito, sim ou não? Mas ninguém andou, ninguém pode criticar ele não, porque ele afundou não. Eu e você não punha nem o pezinho lá para tentar. Essa que é a verdade. Ele arriscou, pisou e andou. Só que ele fez algo mais difícil do que andar sobre as águas. Atente a isso. Ele estava andando sobre as águas e duvidou de uma realidade. Você algum dia parou para pensar nisso? Pedro fez algo mais difícil do que andar sobre as águas. Ele estava andando sobre as águas e duvidou de uma realidade nova na vida dele. E começou a afundar, porque ele foi traído pelas suas emoções. Ele era marinheiro, ele tinha experiência do poder das ondas, do poder do vento. Aí fala, e Pedro sentindo o vento contrário, tudo que era negativo sobre o vento, as ondas, o mar, veio do subconsciente dele na hora, em fração de segundos, e sobrepôs a realidade, o novo momento que ele estava vivendo. Cegou ele. E nós fazemos isso constantemente. Deus nos coloca em novas realidades, aí alguma coisa despoleta um gatilho negativo de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, e eu questiono a minha nova realidade que Deus me presenteou, e dou um passo atrás. Questiono a Deus. Esqueço que eu estou andando sobre as águas, que eu estou pisando em um milagre, que eu estou vivendo um milagre. Estão me compreendendo? Por quê? Ele simplesmente sentiu, foi involuntário, porque nossas emoções nos traem constantemente. Ele não deu tempo nem de racionalizar, nem de verbalizar a falta de fé. Ele só sentiu e buscou os registros, porque o marinheiro que vive de pesca já tinha história de vizinho que morreu afogado, de barco que virou, tempestade que ceifou a vida de um e de outro, sim ou não? A vida dele era essa, ele tinha registros na sua memória negativos para dar e vender, de desastres em várias famílias naquela área.
E Deus estava substituindo isso naquele momento. Aí ele fala, Jesus me salva. Jesus pega a mão dele e levanta ele, mudando os registros negativos que mantinha ele num cativeiro do impossível, levando ele para uma nova caixa de novas possibilidades. Estamos seguindo? Nós temos que deixar o Senhor nos esticar para um novo ambiente de novas possibilidades, onde o impossível é uma realidade que pode acontecer. O impossível é só uma palavra que determina as especialidades de Deus. Vou repetir. O impossível é apenas uma palavra que determina as especialidades de Deus. Impossível para nós não é algo que não pode ser realizado. Substitui isso. É uma palavra que define aquilo que Deus pode fazer. Ponto final. Nada é impossível. Faça comigo, nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. A viúva fez igual. Se você for ler depois o capítulo, quando ele encontra com Elias, ela fala, nós vamos comer hoje, Elias, fazer um bocado, nós vamos comer, vamos morrer, eu e meu filho. Ele fala, vai, faz conforme eu te falei, mas faz primeiro para mim um bocado, e da sua vasilha não faltará a farinha, e da botija não vai faltar o azeite, enquanto não cair chuva sobre a terra. A mulher creu, foi lá e fez segundo falou o profeta. Eu não sei quanto tempo falou o profeta, mas ficou lá o profeta. Mas 3 anos e meio não choveu. E lá embaixo já fala que já até havia um quarto em cima onde ele vivia. Então ele estava lá já há muito tempo. Mas no versículo abaixo fala o seguinte: e depois destas coisas, o filho da viúva sofreu uma enfermidade, perdendo o fôlego de vida, vindo a falecer. E ela fala essa frase para o profeta: que mal fiz eu ao Senhor, a Deus, para trazer a mim as memórias da minha iniquidade. Ou seja, ela de repente esqueceu, não sei se era 1 ano, 2 anos, aqueles anos todos que ela estava vivendo, onde a farinha não faltou, onde o azeite não faltou, não acabou, tudo foi revogado por um momento de dor, aonde o filho dela adoeceu e morreu. Elias pega o menino, leva para o quarto dele, ora ao Senhor, Deus dá a graça e ele vai e ressuscita. E ela fala uma frase que para mim é revoltante. Ela fala, até vou ler para você ver. Abre aí, 1 Reis. Cadê, gente? 17. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora? E o tempo que e o tempo que a farinha não acabou e que o azeite não esgotou? Ele não era? As nossas emoções nos traem. Entende? O registro, porque ela se culpou, ela achou que merecia a morte do filho, algum pecado existia ali. Ela fala, aqui ó,
que tenho eu contigo, ó homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Tem culpa no cartório, sim ou não? Que iniquidade que é essa? Não fala a Bíblia. Mas ela sentia que havia um castigo, havia algo errado por trás. Então, um registro negativo veio sobre ela. E isso questionou uma nova realidade que ela estava vivendo. Não deixa isso acontecer. Porque o inimigo vai trabalhar assim, para que você questione a nova realidade, o novo momento que Deus tem para a sua vida. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, nova criatura sou em Cristo Jesus. Quem pode dar um aleluia aí? Quem pode dar um aplauso depois ao Senhor? Autoridade mais fé é igual a poder. Quando eu tenho a união das duas coisas, fé e autoridade, eu tenho poder. Poder quer dizer dunamos, que origina a palavra dínamos, de dinâmica ou dinamite, explosivo. Então nós temos que pensar nisso. Eu tenho que parar, está aqui já meu ponto, falando que a hora, não posso mais continuar. Eu ia agora iniciar aqui falando sobre a candeia, mas fica para outra oportunidade. Entenda isso, querido. Se eu não entender o que é autoridade, não vou conseguir entender fé. Essas 4 pessoas mostraram conhecimento do que era autoridade, e facilmente elas conseguiram exercer a fé e extraíram elogios da parte de Jesus. Nós temos que replicar esse padrão e entender de fato o que é autoridade, o que é fé, e exercer a fé. Fé é a certeza. O que fala Hebreus? Hebreus 11, abre aí, Hebreus 11. 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É o que? A prova das coisas que não se veem. Fé não é um sentimento. Fé é como se fosse um documento. Você fala umas coisas meio doidas, pastor. Eu falo para vocês entenderem. Porque tem gente que quer fazer o aquecimento para ter fé. Aí eu vou orar para ter fé. Eu vou fazer o aquecimento aqui, e vou orar em língua, e eu vou ter fé. Gente, vamos ver Jesus. Jesus estava dormindo no barco. Ele levantou, ele orou em língua, ele fez um jejum, ele falou, e o que ele fez? Ele levantou e repreendeu o mar, e repreendeu os ventos. Autoridade. Fé não é sentimento. Fé é documento, é o firme fundamento, é a prova, é a evidência das coisas que não se veem. O mundo espiritual respeita a sua fé. Quando você lança a palavra, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Eu vou terminar com um exemplo que eu dei hoje de manhã. Talvez ou também você já viu isso várias vezes, uma pessoa passando por uma libertação. Quem que já viu algum dia? Né? Algumas pessoas já viram. E eu já vi várias vezes, e também já vivi isso na minha inexperiência. Pessoas expulsando demônios, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e o demônio não sai. Quem que já viu isso aqui um dia? Eu no princípio fazia isso morrendo de medo. Sai em nome de Jesus. Só que era eu que saía, não era o demônio. Morrendo de pavor do demônio. Entendeu? Morria de medo. Então eu já vi isso várias vezes, as pessoas falando sai em nome de Jesus, e não sai. Aí vem um outro pastor, vem alguém com experiência, que sabe, que tem
coerência entre o que fala e aquilo que está dentro dele, vive. Ele fala a mesma frase, sai em nome de Jesus, e o demônio sai. A mesma frase, não muda o tom de voz, não muda nada, e sai. Ok? Por quê? Porque é a prova, é o documento, ele mostra a carteira, pau. É a certeza das coisas que não se veem. Quando você fala, o mundo espiritual começa a acontecer coisas que você nem imagina. Você nem imagina. Sai anjo para tudo quanto é lado, demônio fugindo, é espada para um lado, é espada para o outro. Tem gente que tem visão aberta, física. Eu tenho visão no mundo espiritual, não consigo ver fisicamente igual a ver a cadeira aqui não, mas eu consigo ver no mundo espiritual. Tem gente que vê igual a ver a cadeira. Mas é assim que acontece, é anjo, quando você lança uma palavra e sabe o que está fazendo, o mundo espiritual começa a se mover. E eu dei um exemplo do que é ter autoridade. E como é que esse mundo obedece quem sabe que tem autoridade e exerce autoridade. Tinha uma pessoa na igreja, na nossa equipa, que vivia endemoniada. Um caso de consagração e que ela não queria se libertar. Só que ela casou com um menino crente. E constantemente ela ia na igreja e o demônio se manifestava. Constantemente. Não é? O menino ia na igreja. E ela não queria, que ela tinha um vínculo emocional com a mãe. Que a mãe consagrou ela às entidades. Menina simpaticíssima, um doce, mas não queria, de fato, travar aquela batalha. Até que eu falei, não dá para ficar orando para sempre por você, porque cada vez vai ficar pior o seu estado. Mas era duro ver a família sofrer. Era tão recorrente que a família aprendeu a expulsar demônio. Sério, o marido acordava com ela enforcando ele tinha que aprender a expulsar o demônio. Então, o marido expulsava, o cunhado expulsava, a mãe expulsava da cozinha já. Era uma coisa assim, muito normal na casa deles já. Eles expulsaram o demônio dessa menina. Só que chegou um dia que eles estavam todos cansados, 11 da noite, e ninguém conseguia mais expulsar esse demônio. E aí o telefone, eu estava no Montijo, a gente tem lá uma casa, nós estávamos lá vivendo, e eles viviam aqui em Barcarena. 11 da noite, o mais velho me liga, pastor, com a voz assim de derrotado, estamos aqui já há 3 horas, pastor, orando, e o demônio não sai. Você pode vir aqui, pastor? Aí minha fé foi toda embora, porque saí 11 da noite para ir na Barcarena do Montijo. Eu falei, eu sem dinheiro, eu falei, eu tenho fé para expulsar o demônio, mas para sair daqui às 11 da noite, para ir aí, eu não tenho fé não. Aí eu falei, Jesus Cristo, sem dinheiro, como é que eu vou fazer? E sair daqui do Montijo 11 da noite para ir lá, e eu sei que não vai nem resolver, porque toda hora essa menina está manifestando demônio. Ainda bem que estava começando a tecnologia do smartphone. Eu falei, fulano, seu telefone tem alta voz? Vai ouvindo. Ele tem alta voz. Eu falei, então põe no alta voz, por favor. Ele colocou. Coloca perto dela. Aí depois, ele falou, eu te ordeno agora, no nome de Jesus, que você se manifeste amarrado, de joelho, agora, no nome de Jesus. Eu falei, fulano, obedeceu? Eu falei, pastor, obedeceu. Eu falei, então deixa perto do ouvido dela. E eu comecei a dar os comandos lá em casa. A Viviane, fala baixo, está gritando, os vizinhos. Não, estou batalhando, estou na guerra aqui, e dando os comandos. E eu falei, num só comando, eu te ordeno que saia agora, você e toda a sua região. Sai em nome de Jesus, sai. Quando eu falei sai, a menina caiu no chão. Pum. Por telefone, meu querido, alta voz. Por quê? Porque o demônio, ele não interessa se está perto, está longe. É autoridade. O mundo espiritual é assim que funciona. A fé é isso, é prova. A fé é um documento. Quando ele encontra a autoridade, quando ele encontra a palavra proferida, ele tem que obedecer. Não tem para onde correr. Nós estamos perdendo tempo, porque nós temos tanta coisa em nós,
que podemos exercer e podemos fazer, e nós não fazemos, e estamos perdendo tempo. Eu quero gerar um despertar em você, porque o que está em mim não é diferente do que está em você. Eu quero que você entenda isso. Nós somos iguais. Eu quero ouvir um amém. Nós somos iguais em Cristo Jesus. Nós somos iguais. O que falta é o despertar. É a leitura do rei e do profeta. O rei recebeu a carta, entrou em desespero e rasgou as vestes. O profeta disse: não, tem calma, deixa eles virem. Ele vai saber que tem profeta em Israel. Aquilo que eu sei, o que eu vivo, como eu tenho comunhão com Deus, define a forma como eu vejo a vida e vejo o mundo. Mude o seu olhar, mude os seus olhos, se conheça, para de se boicotar. Deus está te pondo numa nova realidade. Pode dizer amém? Fique em pé, porque é para parecer que está acabando. Eu vou dar aqui um último exemplo. Estava hoje falando com uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, que é para não expor, que quando a gente desafia discípulos para dar palavras, é muito natural a pessoa ficar nervosa. E a pessoa me disse hoje que há pouco tempo ela foi dar aqui os dízimos e ofertas, e ficou muito preocupada porque não se sentiu nervoso. Eu falei: sério? E eu fiquei preocupada, e eu chamei fulano, ciclano, falei: nossa, me ajuda. Eu falei: por quê? Porque eu estou preocupada comigo. Eu falei: por quê? Porque eu não estou nervosa, como eu sempre fico. Eu estou preocupada, eu preciso sentir aquilo. Eu achei aquele fantástico. Falei: você está me dando um exemplo fantástico de como é que o ser humano não está acostumado com a vitória. Quando ele começa a ficar pronto para viver um novo momento, ele quer voltar para o sentimento da derrota. Uma coisa é eu sentir responsabilidade no altar. Outra coisa é eu me desvencilhar da insegurança de pregar. Mas ela teve que buscar gerar a insegurança que ela estava habituada para subir no altar, para se sentir confortável. Olha que loucura! Ela foi buscar a insegurança, o desconforto, para conseguir estar confortável com o desconforto. Que louco, gente! E você faz isso, eu e você. Quem que já viu aquele caso? A pessoa começa a estar tudo bem e fica ansioso. Nossa, vai dar algo errado. Vai dar algo errado porque já está tudo muito bem. Tem muito tempo que algo não dá errado. Alguma coisa vai dar errado. É você andando sobre as águas, duvidando da nova realidade. É você andando sobre as águas, duvidando da nova realidade. Se habitue com novas emoções, se habitue com novos momentos, se habitue com novas autoridades, se habitue com novos sentimentos que Deus quer construir em você. Senão nós nunca vamos ir para onde Deus quer nos levar. Estão me compreendendo? Isso é muito forte, gente. Muito forte. Feche seus olhos. Quero que você ore ao Senhor. Peça ao Senhor: Deus, se você entendeu hoje que você não até agora não me entendeu nada, eu estou muito contente. E peça ao Senhor que você inicie rapidamente uma nova caminhada de revelação. Sei que estás aqui, Olha ao Senhor. Podes perceber quem sou. Pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A
minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fale com Deus. Deus, revoluciona a minha vida, revoluciona a minha mente, a minha história. Abre os meus olhos, abre o meu coração. Senhor, mostra-me as tuas grandezas, os teus mistérios, as tuas maravilhas, porque grandes coisas o Senhor tem para a minha vida, em grandes posições, em lugares altos o Senhor quer me colocar. Que eu possa, com tenacidade, buscar a tua presença, a tua face e o teu conhecimento continuamente, meditando na tua palavra dia e noite, sem dela me desviar nem para a direita nem para a esquerda, honrando o teu nome, crescendo na tua palavra o tempo todo. Eu quero ler para você em Hebreus 5 o que fala a Bíblia. Sobre isso, 5:11. Sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardios em ouvir. O 12 é muito forte. Porque, devendo já ser mestres em razão de tempo, olha o que fala a Bíblia. Muitos de nós devíamos, pelo tempo que nós temos de igreja, pelo tempo que nós temos de Jesus, devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimentos sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. É uma palavra de exortação, dizendo: tem muita gente que pelo tempo que já está ouvindo a palavra, pelo tempo que dedica comigo, pelo tempo de conversão, já devia ser mestre, derrapando nas coisas básicas, derrapando nas coisas de menino. Deus precisa de pessoas que mergulhem na sua palavra, que mergulhem no seu propósito, que mergulhem no seu ministério. Eu quero fazer um tempo de altar com vocês hoje.
Porque a igreja de Jesus não vai longe sem pessoas que não façam isso, que não mergulha de cabeça nesse sentido. Eu sei que muitos se encaixam aqui nesse versículo. Pelo tempo, por razão do tempo, já muitos deveriam ser mestres. Eu sei que muitos se encaixam nesse sentido. E os que não se encaixam, que nunca venham se encaixar. Quem pode dizer amém? Nunca se permita se encaixar nesse quadro aqui de superficialidade, de religiosidade, de carteirista de domingo. Deus tem mais. Deus tem mais. A gente quer entrar em assuntos profundos, mas não dá, porque a igreja não consegue seguir. E até fica chato o assunto, porque a igreja não acompanha o raciocínio. Deus precisa de pessoas comprometidas em se descobrir e descobrir as grandezas e os mistérios do Senhor. Eu quero te chamar aqui para o altar essa noite, para fazer esse compromisso com o Senhor. Vem aqui para frente, chorar aqui, clamar aqui, pedir ao Senhor que o Senhor possa falar com você, possa ministrar ao seu coração essa autoridade, essa unção de revelação, sabedoria, porque Ele carece de usar muitas pessoas, muitas vidas para grandes coisas. Deus colocou em nós potencial, autoridades que você nem imagina. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Oh Deus, eu chamo os líderes para orar pelas pessoas, ministrar por eles, por favor. Pastores, líderes, diáconos. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós temos muito que aprender, mas que possamos, Pai, começar a te agradar. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. Pai, eu quero ministrar sobre a tua igreja, Pai, essa autoridade, Pai, para que possamos, Pai, ter uma visão diferente, uma clareza de espírito, uma ousadia para nos mover no mundo espiritual. Declarações proféticas serem lançadas para que o teu reino se propague, para que a tua vontade aconteça, para que os milagres se manifestem, para que os sinais que haveriam de manifestar aqueles que o seguissem comecem a se manifestar no nosso meio. Eu ministro sobre a tua igreja, o teu povo, essa autoridade em nome de Jesus. Que não venhamos mais ser traídos pelas nossas emoções. Nos proteja, nos livre de nós mesmos, Senhor. Que venha ser mais forte em nós as experiências com o Senhor do que as negativas, do que o passado, do que aquilo que nos atrasa. Que tudo fique lá para trás. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo, tudo se faz novo no teu altar. Nova criatura somos em Cristo Jesus. O teu sangue nos lavou, o teu sangue nos purificou, nos deu nova identidade. Eu ministro sobre o teu povo, sobre a tua igreja, para um novo tempo, em nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo, um novo momento, uma nova realidade, onde nós não iremos mais recuar, iremos avançar para novos territórios. Iremos estar confortáveis em lugares que estávamos antes desconfortáveis, em nome de Jesus. Iremos estar acostumados com a vitória, com a conquista, com a unção profética, em nome de Jesus. Eu ministro sobre o teu povo, Pai, autoridade, fé, conhecimento, unção, poder do Senhor,
conhecimento, revelação, experiências com o Senhor. Traz cura, traz milagres, traz libertação. Cai as escamas dos olhos. Senhor, toma o governo da vida de cada um, toma a direção, toma o leme, toma o volante. Senhor, governa a casa. Pai, os casamentos que estão destruídos, vem, Senhor, está restabelecendo. Que venha conserto nos relacionamentos em nome de Jesus. Olha para as empresas, olha para os negócios, vida financeira de cada um, empregos, Pai, desemprego. O Senhor sabe o que cada um aqui precisa, mas que todos eles possam estar engajados em um novo tempo ministerial, conhecendo mais e mais dos teus mistérios, da tua vontade e do teu querer para as nossas vidas. É o que eu ministro para a tua igreja, em nome de Jesus. Quem crê e recebe diz amém, e dê um aplauso bem forte ao Senhor. Pode ser mais forte, fala aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de Jesus o Filho, que as comunhões e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e todos sempre, para a honra e glória de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Tenha uma noite abençoada, uma semana cheia de vitória. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Uma semana cheia de vitória. Abrace pelo menos 10 pessoas antes de você ir embora. Deus te abençoe e te guarde. E até domingo que vem, em nome de Jesus.